Oi gente, mais um vídeo no canal e dessa vez eu vou falar pra vocês um pouquinho de como foi a minha viagem pra Tailândia que eu fiz em 2016. Primeiramente, o que vocês têm que saber é que o período da minha viagem, ela durou 15 dias, tirando os dias de voo, os 2 dias que a gente perde indo e voltando. Então tudo que eu vou falar agora é baseado na experiência que eu tive dessa viagem com os meus 2 amigos. Então, como eu falei, a minha viagem durou 15 dias, se você contar com os dias de voo foram 17 dias. A gente começou a viajar no dia 29 de outubro e chegou no dia 30 de outubro em Bangkok. Eu voei na verdade do Rio para São Paulo e de São Paulo para Dubai e de Dubai para Bangkok. A gente voou de Emirates. Foi a primeira vez que a gente voou de Emirates e todo mundo diz que a Emirates é uma companhia muito da hora. E é verdade, foi uma das melhores companhias que eu já voei na minha vida inteira. O serviço é muito bom e o avião também é excelente. E o aeroporto de Dubai é muito confortável e tem muita coisa pra fazer também. O preço da passagem que a gente pagou na época, eu não sei na verdade o que aconteceu, porque na época de 2016, no segundo semestre, parece que todo mundo começou a viajar pra Tailândia. Eu não sei o que aconteceu, mas a Emirates começou a fazer umas promoções muito malucas, então a viagem pra Tailândia começou a valer muito a pena por causa disso. Porque se você for ver uma viagem agora pra Tailândia, você vai ver que as passagens são extremamente caras, mais de 3 mil reais, chegando até às vezes 4 mil reais, dependendo de quando você foi, dependendo da companhia que você tá indo. Mas naquela época, em 2016, no segundo semestre, a Emirates, não sei o que aconteceu, mas todo mundo foi pra Tailândia naquela época, então foi por isso que a gente foi. A gente pagou na época, pelo que eu lembro, eu paguei na época em torno de 2.700 reais. E na Emirates você pode dividir esse valor em 9 vezes, se eu não me engano. Chegando em Bangkok, a gente ficou em um Airbnb. A gente ficou em Bangkok 2 dias, pra ser exatos. A gente ficou o dia 30 inteiro e o dia 31 também. E a gente ficou num Airbnb e foi o melhor Airbnb que eu já fiquei na minha vida inteira. Primeiro que eu nunca fiquei em um Airbnb. Foi a minha primeira experiência também nesse meio de hospedagem e foi excelente. O apartamento que a gente ficou foi somente um quarto, mas foi perfeito para nós 3. Era uma cozinha, um banheiro e um quarto. E o condomínio era muito bom. Tinha uma piscina gigantesca, tinha uma piscina infinita no condomínio, tinha um tobogã no condomínio. Foi muito surpreendente, eu amei. E pra falar a verdade, a gente passou o primeiro dia inteiro nesse condomínio, nesse Airbnb, porque a gente ficou apaixonado pela piscina. A piscina infinita era excelente, eu amei muito. E o tobogã, gente, sério, foi um dos melhores lugares que eu já fiquei na minha vida. Se bem que uma desvantagem desse Airbnb é que ele ficava um pouco longe das atrações turísticas. Ele não ficava muito no centro turístico de Bangkok, mas a gente não reclamou porque o apartamento era muito bom, o condomínio era muito bom, a localização também era boa, a gente conseguia fazer tudo que a gente queria ali. E também, por ser longe do centro, a gente fez uma Thai massagem muito boa e custou super barato em comparação aos outros lugares de Bangkok e das ilhas da Tailândia. Pra quem quiser, pra quem tá planejando sua viagem, eu vou deixar o link do Airbnb que a gente ficou aqui na descrição do vídeo. Você pode ver mais fotos lá e você pode ver mais fotos e mais informações de quanto foi no link da descrição. Então, nosso primeiro dia foi basicamente esse. No dia 30 a gente chegou, a gente ficou no nosso Airbnb, na piscina pra sempre. E depois, à noite, a gente saiu pro Sky Bar, que fica no centro turístico de Bangkok mesmo, que é onde foi filmado o Se Beber Não Case 2. Importante saber é que você não paga pra ir no Sky Bar, mas você precisa pelo menos consumir alguma coisa, e é bem carinho, na verdade. A gente consumiu a coisa mais barata do cardápio, foi tipo uma cerveja e custou quase 20 reais a cerveja. Mas a gente só consumiu isso porque a gente só queria mesmo ir lá pra tirar umas fotos e pronto. Então depois do Sky Bar a gente voltou pro Airbnb pra descansar e dormir pra ficar melhor o mais rápido possível desse lance do fuso horário. No segundo dia, a gente foi pra Ayutthaya. Eu não sei se é assim que se pronuncia, ou Ayutthaya, enfim, você escolhe. Que é uma cidade que fica a 1h30 de Bangkok, mais ou menos, que é onde acho que é a região com mais templos da Tailândia, e vale muito a pena fazer esse passeio. Pra gente o custo-benefício também foi ótimo, porque no primeiro dia, quando a gente pegou o nosso Uber do aeroporto pro Airbnb, a gente fez amizade com o motorista e acabou que esse motorista ficou com a gente a viagem inteira, enquanto a gente estava em Bangkok pra fazer os passeios com a gente só ligava pra ele, a gente nem fazia muita tarifa do Uber, ele fazia um pacote pra gente que valia super a pena. Então, nesse segundo dia, quando a gente foi pra Ayutthaya, a gente foi com ele. Eu não lembro muito bem quanto foi pra ir pra Ayutthaya. Eu acho que ele cobrou cerca de 1.000 baht, então foi 1.000 baht dividido por 3. Os templos são maravilhosos, você praticamente passa o dia todo lá porque é muita coisa pra ver. E esse motorista do Uber foi muito gentil, ele ficou com a gente o tempo todo. Ayutthaya, pra quem quer mais ou menos uma referência, é onde fica... Se você já jogou Street Fighter na vida, você vai ver que um dos cenários que eles usam
usam em Street Fighter é o cenário de Ayutthaya, e vou deixar uma foto aqui que a gente tirou. Então você pode ficar o dia todo em Ayutthaya, porque tem muita coisa pra ver. A gente ficou o dia todo e a gente não conseguiu ver tudo. A gente foi mesmo nos pontos principais, que é onde foi o cenário do Street Fighter. A gente viu o rosto do Buda que fica preso numa árvore lá, que é bem famoso também. E depois disso a gente ficou andando um pouco pelas ruínas para alguns templos próximos. E foi basicamente isso. Depois a gente voltou pra Bangkok e a gente já tava morto. Então, se eu me lembro bem, a gente não saiu à noite, porque a gente ia pegar um voo cedo no dia seguinte, que seria o dia 1º de novembro. Então, no dia 1º de novembro, a gente saiu de Bangkok bem cedo e pegou um avião pra Chiang Mai, uma cidade que é famosa pelos santuários de elefantes. Coisas que você deve saber antes de ir pra Chiang Mai. Primeiro, que a cidade é dividida entre a cidade que fica dentro da muralha e a cidade que fica fora da muralha. A nossa pousada ficava dentro da muralha, que é onde é a região turística de Chiang Mai e onde acontecem a maioria das coisas. E ela também é famosa por causa de um canyon que eu queria muito ir. Esse era um dos lugares que eu precisava ir. Então a gente chegou no dia 1º em Chiang Mai, a gente ficou a maior parte do tempo na pousada e depois a gente saiu pra ver uma luta de Muay Thai que estava acontecendo na cidade à noite. Então esse foi basicamente o nosso primeiro dia. No segundo dia em Chiang Mai, no dia 2 de novembro, a gente planejou um dia de viagem, porque a gente fez o Santuário de Elefante com um passeio do Canyon também. Então foi um programa que começou super cedo, porque pra ir pro Santuário dos Elefantes é um pouco longe de Chiang Mai, e Chiang Mai é uma cidade que tem um trânsito super caótico. Na verdade, toda a Tailândia tem um trânsito super caótico, até Bangkok, mas o trânsito de Chiang Mai era algo inexplicável, porque tipo, era uma cidade super pequenininha e o trânsito eu nem sei explicar direito. Mas enfim, a gente foi no Santuário de Elefante, foi muito legal. Era numa empresa que estava começando, na verdade, então eles explicaram pra gente todo o conceito atrás da empresa, que eles resgatavam os elefantes que eram usados para turismo de forma agressiva. O passeio foi muito legal, o lugar que os elefantes ficam também é muito legal. A gente faz tipo uma trilha para chegar até os elefantes e foi um dos momentos mais especiais que eu já vivi na minha vida. Esse passeio que a gente fez, a gente alimentava os elefantes, a gente brincava com eles, a gente dava banho neles e também a gente dava banho de lama neles. Mas quando a gente fez esse passeio, infelizmente a lama estava seca, então a gente não pôde fazer o banho de lama com eles. Mas de qualquer forma a experiência valeu super a pena. E além disso, a gente também fechou com ela o passeio do Canyon, então foi super prático pra gente, porque a gente conseguiu fazer tudo que a gente queria fazer em Chiang Mai em um dia só, com uma empresa só. Que pra falar a verdade, quem recomendou essa empresa pra gente foi a pousada que a gente tava ficando. Eles tinham várias empresas, vários folhetos, e pra essa empresa tava bem em destaque Santuário de Elefantes com Canyon, então a gente foi direto nessa, porque esses dois passeios eram as coisas mais importantes que a gente queria fazer em Chiang Mai, então a gente aproveitou pra fazer tudo com essa empresa. Então depois do Santuário de Elefante a gente foi pros Canyons e foi muito bom, foi maravilhoso. Eu sempre quis pular de um penhasco, era uma coisa que estava na minha lista há muito tempo e eu finalmente consegui realizar esse sonho. O lugar que fica o Canyon é muito bonito também, é super preparado para receber pessoas, é super seguro também. No terceiro dia, em Chiang Mai, a gente fez um passeio que era num templo mais alto da cidade, é um passeio super turístico também, é um dos templos principais de Chiang Mai, é muito bonito, é muito alto também, você consegue ver a cidade inteira do céu. E o templo em si, as estátuas, enfim, é muito bonito mesmo. E depois disso a gente ficou de boa na cidade. Os meus amigos foram fazer o passeio na tribo das mulheres girafas, aquelas mulheres que usam um cordão, tipo um cordão que deixa o pescoço delas grande. Então por isso veio o nome de mulheres girafas, mas eu não fiquei muito à vontade com esse passeio, então preferi não ir. Então eu fiquei na pousada descansando enquanto eles faziam esse passeio, porque eu também tava muito cansado, eu tava bem zoado também com a questão do fuso horário ainda, porque eu sou uma pessoa muito difícil de se adaptar a fuso horário, então eu preferi descansar, né, enquanto eles faziam esse passeio. E depois disso a gente foi para um barzinho que fica em Chiang Mai, que eu super recomendo também. É quase um sky bar que você consegue ver um pouco da cidade, então também vale muito a pena. O nome desse bar é THC Roof Bar. Você pode fazer desenho na mesa, desenho neon, é uma vibe meio reggae,
Bem Tailândiazinha mesmo. A gente super gostou, foi super confortável. Você senta nos tapetes, a mesa é super baixinha e é ao ar livre, tem umas luzezinhas. É super fofo, a gente super gostou desse bar, eu super recomendo você ir. Então foi basicamente isso que a gente fez no nosso terceiro dia em Chiang Mai. No quarto e nosso último dia em Chiang Mai, a gente só descansou de manhã porque de tarde a gente ia viajar para as ilhas. Então a gente mesmo só acordou, empacou tudo, tomou café da manhã e partiu para nossa jornada que ia ser para chegar em Riley Beach. E quando eu digo jornada, foi mesmo uma jornada, porque eu vou explicar para vocês o que aconteceu.